Olá galera, aqui é o João Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para entregar para você o seu passaporte para a fluência. E eu quero falar com você hoje sobre imersão. Vamos lá? Esse vai ser o nosso tema de hoje, imersão. Em primeiro lugar, o que é uma imersão, né? Uma imersão é a oportunidade de você abandonar as outras coisas e colocar o seu cérebro focado numa única coisa por um período específico de tempo. Basicamente, esse é o conceito de você fazer uma imersão. Quando nós pensamos numa imersão no inglês, aí a gente pensa numa outra coisa. Essa imersão pode ser feita você viajando, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, se você for para os Estados Unidos, então, pessoal, estou passando uma temporada nos Estados Unidos e estou fazendo, então, a minha imersão. E eu quero trazer para você também um outro conceito, que você pode enganar o seu cérebro e fazer a sua imersão aqui, sem sair do seu lugar. Por quê? Como o processo da imersão é um processo cerebral, é você que determina aquilo que o seu cérebro vai fazer, então você não ficou obrigado a ir para os Estados Unidos para fazer essa imersão. E existem casos de pessoas que viajam para os Estados Unidos e acabam não fazendo a imersão por uma razão. Porque às vezes elas vão para lá, mas o cérebro delas continua aqui, por exemplo, ou estão envolvidos com outras coisas, tá bem? Então, uma das coisas que são importantes é você entender essas possibilidades. Um outro aspecto que nós devemos cobrir aqui, por que a imersão é importante? Por que é importante você estar fazendo isso? Eu gosto daquele ditado que, você já ouviu falar que de grão em grão a galinha enche o saco? Na verdade, é uma brincadeira, né? De grão em grão a galinha enche o saco. Mas eu vou falar uma coisa assim para você. Quando você resolve que você vai fragmentar o seu aprendizado sem dar para você a possibilidade de fazer uma imersão, é como você assistir um filme. Tenta fazer isso. Pega um filme e vai avançando ele quadro a quadro, sabe? Quadro a quadro, tem uma função lá que ele vai avançando quadro a quadro. Então é como aparece assim, ó. E eu duvido que você consiga entender, seja lá o que for desse filme. Porque a vida não foi construída dessa forma, com momentos congelados ou momentos de quadro a quadro. Aliás, essa é a grande vantagem do advento da televisão, né? É a grande vantagem, inclusive nós podemos estar falando hoje aqui por causa dessa tecnologia, porque no passado não existia essa possibilidade, num passado muito recente, de nós estarmos fazendo essa transferência de conhecimento daquilo que a gente aprendeu para transferir isso para você, se não fosse a tecnologia. Então, por isso que a imersão é tão importante. A imersão, ela também ela é importante nesse aspecto, né? De você parar o de grão em grão e entregar uma quantidade maciça e massiva de conteúdo que impacte, impressione e chegue no seu cérebro de uma forma gigantesca. E a razão por que isso é importante, né? Eu aprendi isso com o meu mentor, ele é um americano, o nome dele é Bill. Ele diz o seguinte, né? Se você quer fazer sucesso, ande com pessoas que façam sucesso. Se você quer falar inglês, ande com pessoas que falam inglês. Porque se você quiser ficar gripado, é uma coisa fácil para você resolver. É só andar com pessoas que estão gripadas. É uma coisa curiosa. Nós iniciamos um projeto social no Brasil com jovens de escola pública. E nós acreditamos que esses jovens de escola pública, eles podiam falar inglês. Então era uma coisa que foi muito curiosa. Os pais não acreditavam nesses jovens, os professores não acreditavam nesses jovens e, claro, mesmo eles não acreditavam neles. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos a nossa crença absoluta no resultado deles e trabalhamos com eles como se o resultado deles fosse inquestionável. O resultado deles vai acontecer, pronto e acabou. O curioso
que alguns jovens saíram na frente dos outros. E esses jovens começaram a falar inglês. E foi uma das coisas mais impressionantes desse projeto social feito dentro das favelas aqui de São Paulo, tá? Quando alguns jovens começaram a falar inglês, foi rastilho de pólvora, porque os outros vieram para um efeito de se ele consegue, eu consigo também. Então, o que a imersão proporciona, e ela é importante para você, por isso, porque ela cria um ambiente de sucesso. Ela cria um ambiente onde você vai estar falando inglês. Mas tem mais uma coisa também. Quando você faz isso, é no seu cérebro que acontece a diferença. É no seu cérebro que acontece a mágica. Porque, de verdade, o seu cérebro não sabe a diferença entre imaginação e realidade, se você for preciso no seu processo de imaginação. E quando você dá para o seu cérebro uma direção única, ele responde com uma rapidez que é absolutamente impressionante. Então, o que eu quero dizer aqui é que a imersão, ela dá direção para o seu cérebro. E eu quero te dar um exemplo. Você vai e compra um carro. Até esse momento você nunca tinha reparado nesse carro na sua vida. De repente, agora, todo mundo tem um carro igual ao seu. É uma das coisas mais impressionantes do mundo. Isso acontece com roupa. Você compra uma roupa e de repente você começa a ver as pessoas com roupa ou igual ou da cor da sua. Você compra um óculos, você tem um computador, você tem um celular. E agora você passa a ver quantas pessoas têm esse celular que são iguais ao seu. Por quê? Porque o cérebro, ele é seletivo. E quando você coloca ele num processo de imersão, né? Quando você coloca o seu cérebro no processo de imersão, ele vai fazer completamente a diferença para você, tá bem? Hoje, eu estava vendo, foi feito um avanço da ciência e eu sou um entusiasmado a respeito do mundo. Eu acredito, de verdade, que o melhor ainda está por vir. Eu aprendi essa frase também com o meu mentor, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir e eu acredito nisso. E hoje foi feito um rapaz, ele fez um mergulho em águas rasas. Ele mergulhou na praia, a água era rasa e essa é uma das formas que tem ocasionado mais acidentes no mundo, né? E ele ficou tetraplégico por causa disso. Enfim, mas ele implantaram um chip na cabeça dele e pela primeira vez ele conseguiu fazer movimentos sofisticados com as mãos. Sofisticados. Isso me deixa muito esperançoso em relação ao futuro da humanidade, me deixa esperançoso em relação à tecnologia fazendo a diferença para você. Mas a lição que eu quero que nós tiremos disso é que não mergulhe em água rasa. Se você mergulhar no raso, você nunca vai aprender a falar inglês. Se você não der para o seu cérebro um ambiente de imersão, você não vai aprender a falar inglês. E, aliás, esse é o nosso próximo tópico. Você precisa de um ambiente de imersão. E aí é que é o mais fantástico. A tecnologia permite hoje que você crie esse ambiente de imersão onde você está agora mesmo. Tudo que você precisa é tirar proveito da tecnologia para criar esse ambiente de imersão. E aí, o último ponto desse tópico aqui é que você deve imitar, tirando ainda proveito das tecnologias, imitar os nativos. Nós temos no nosso cérebro, e a ciência provou isso, né, que são as células espelho. Então elas repetem aquilo que nós vemos outras pessoas fazendo. Trejeitos, habilidades e até uma nova língua. Então, se você pegar, por exemplo, o Neymar, ele criou todo um estilo de dribles e um jeito diferente dele jogar. E se você olhasse nas quadras de futebol, se você olhasse nos campos de futebol, eu estou falando dos amadores, não estou falando dos profissionais, você via jovens fazendo já, praticando e aplicando os dribles que o Neymar aplicava como profissional.
Por quê? Porque as células espelho, eles viam aquilo na televisão e eles iam nos campinhos de futebol, nas quadras de futebol, eles iam duplicar, replicar, espelhar aquilo que o Neymar estava fazendo. Isso acontece em todos os esportes, isso acontece também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas nos esportes isso fica mais claro, porque é mais explorado pela mídia. Mas nós podemos e devemos usar os nossos neurônios espelho para que a gente possa estar desenvolvendo outras habilidades. E uma das formas da gente fazer isso é imitando os nativos. E se você quiser saber como a gente pode fazer isso, a gente pode imitar os nativos que estão presentes nas músicas, a gente pode imitar os nativos que estão presentes nos filmes de Hollywood, e isso não tem preço. De verdade, isso não tem preço. E a tecnologia, ela coloca tudo isso à nossa disposição. Então, agora, o que eu quero dizer, o que você precisa fazer para você fazer a sua imersão. Em primeiro lugar, você precisa, passo número 1, para você fazer a sua imersão, você precisa bloquear a sua agenda, tá bem? Você tem que bloquear. Vai lá, ó, esse aqui vai ser o meu tempo de imersão. Pam, pam, bloqueou a sua agenda, no mínimo 2 vezes por semana. Se você não fizer no mínimo 2 vezes por semana, você não cria o ambiente necessário para que o seu cérebro entenda que aquilo é importante. Então você precisa bloquear a sua agenda e criar no mínimo 2 vezes por semana. Tá bem? Então, número 1, bloquear a sua agenda. Número 2, 2 vezes por semana. Se você tiver disponibilidade de agenda, você pode fazer 4 vezes por semana ou até 5 vezes por semana. Gilberto, posso fazer 7 vezes por semana, que são todos os dias? Pode, mas eu só recomendo isso nos casos extremos. E nós já ajudamos no Brasil 39.062 pessoas a falar inglês. E eu não conto nos dedos de uma mão as pessoas que nós recomendamos ou autorizamos, porque a gente não manda na vida de ninguém, né? Mas que nós autorizamos que as pessoas fizessem mais do que 5 dias por semana. Tá bem? Então, 5 dias por semana é um período que a gente entende, um período ideal ou máximo para a imersão. No mínimo 2 dias e no máximo 5. Pode haver uma exceção. Ah, Gilberto, essa semana aconteceu alguma coisa, eu só consegui fazer 1 vez na semana. Estou perdido. Isso não deveria acontecer, porque a gente tem formas de lidar com isso. Mas às vezes a pessoa teve um desafio mesmo, pode acontecer. E pode acontecer também, tive um desafio e vou fazer 6 vezes na outra semana. Mas isso deveria ser uma exceção à regra e não uma regra estabelecida. Porque senão faltou planejamento, tá bem? Faltou planejamento. E por último, número 3, você precisa, isso vai na linha do planejamento, proteger. Você precisa proteger a sua imersão. Você tem que proteger. Porque as coisas vão vir contra você. Tem coisas que vão vir contra a sua agenda, é um convite para passear, é uma festa para você ir, é a própria preguiça, tá? Hoje eu não estou a fim de fazer, é o jogo que está passando na televisão, é o último capítulo da novela, whatever. Coisas vão vir contra você. E você precisa proteger a sua imersão, você precisa proteger a sua agenda, você precisa proteger a sua decisão. Por quê? Para você chegar onde você quer chegar, você vai precisar fazer algum tipo de sacrifício. E se você não estiver pronto para fazer esse sacrifício, você nunca vai chegar lá. E fazer esse sacrifício, às vezes, vai significar você dizer não para algumas coisas. E elas vão vir para você. E aí é hora de você mostrar que você é um cabra macho, ou que você é uma cabra macho, né? Porque não existe uma cabra macha, né? Mas você entendeu a minha brincadeira, você entendeu o meu ponto? Porque as coisas vão tentar vir e roubar a sua decisão, comprometer a sua integridade, roubar a sua energia, drenar a sua energia. E você precisa estar preparado para fazer a diferença. Então, isso foi o que eu fiz.
né? Então, quando eu tomei a minha decisão, até hoje eu faço isso, tá? Eu aproveitei isso, eu não uso só para o inglês, eu uso para a minha vida. Então, eu protejo a minha decisão, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei as coisas que eu quero fazer, tá bem? E eu quero passar para você mais uma coisa. Nós temos um segredo, né? Nesses quase 20 anos de Brasil, e eu quero compartilhar esse segredo com você. Quando eu conheci o modelo da Accelerated Learning em 1996 e eu ouvi dizer que era possível aprender uma nova língua em 8 semanas, eu fiquei completamente alucinado. Lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles falam inglês, né? Então eles usavam isso para o francês. E aqui o meu pensamento foi, se isso funciona para o inglês, se funciona para o francês, pode funcionar para o inglês também. Entrei em contato com uma pessoa que falava inglês, trouxemos esse método para o Brasil, com frio na barriga, mas um desejo no coração, acreditando que aquela era a oportunidade que ia de uma vez por todas, depois de tudo que eu passei, repeti de ano na escola por causa do inglês, tentei professor particular, eu não conseguia falar inglês de jeito nenhum, parecia um retardado, mas eu consegui trazer esse método para o Brasil, acreditando que isso era o que ia fazer a diferença na minha vida. Mas teve um segredo. Antes de começar a estudar, eu fiz duas coisas. A primeira delas, eu descobri qual era o meu estilo individual de aprendizado. A segunda, eu estudei qual era o método que eu ia utilizar para aprender a falar inglês. E nós transformamos tudo isso num livro online chamado Passaporte para a Fluência. Tá bem? Então, o nosso segredo é esse passaporte. E eu quero... Passaporte. Tá? Passaporte para a fluência. E eu quero entregar esse passaporte para você. Então, eu quero dar para você o passo a passo. Como você vai fazer para aprender a aprender. Então, esse é o primeiro passo. E eu espero que você use o aprender a aprender comigo, mas você pode usar com uma outra escola, ou pode até usar para aprender sozinho. Mas eu espero que você tome uma decisão que eu tomei. Uma decisão de que isso acaba aqui. E você vai falar inglês agora. Você vai falar inglês, você vai colocar na sua agenda quando a data que você vai falar inglês. E não precisa escrever lá 2020, 2022, 5 anos para falar. Não, você pode colocar que você vai falar inglês ainda esse ano. Isso é o que a gente vai colocar nas suas mãos a partir de agora. Então, meu convite para você é que você, aqui no link que está aqui abaixo, você coloque o seu nome, clique nesse link que está aqui, você vai ser direcionado para uma página onde você vai estudar isso que eu estou te falando. E se aquilo for o que você está procurando, se você se identificar com aquilo que nós estamos compartilhando ali, eu quero que você estude o passaporte da fluência e eu quero dizer para você que se você tomar a decisão de que você vai falar inglês com a gente, eu quero que você saiba que vai ser uma honra levar você a falar inglês. Então, clique aí abaixo. Vá lá para o Passaporte para a Fluência, pegue a sua cópia e eu quero dizer para você que se você escolher falar inglês com a gente mais uma vez, vai ser uma honra levar você a falar inglês. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.